Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação funcional, especificamente sobre teste de banco. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. O banco, ele é o ergômetro mais primitivo e ele pode ser construído de 1 ou 2 degraus ou mais degraus, né? E a altura do banco, ela vai variar segundo o protocolo. Então, por exemplo, pode ter banco de 4 centímetros até 52 centímetros. A vantagem do uso de teste de banco seria o baixo custo de aquisição, né? É muito simples a construção de um banco, a facilidade de transporte, né? A independência de luz elétrica, né? Então não precisa ligar numa tomada, nada disso, e não precisa de calibração. O metrônomo, ele é um acessório importante porque ele te dá o número de passadas, né? Cada teste tem um número de passadas. Então, ele é importante, né, durante a realização de um teste de banco para assegurar esse ritmo ideal de execução do movimento. Não quer dizer que sem um metrônomo você não consiga realizar o teste, é possível essa realização. Para cálculo do trabalho físico, a gente deve considerar, dependendo, né, do protocolo, a altura do banco, tem outros que consideram peso corporal também, o ritmo de trabalho, então existem diferentes fórmulas. E devido aí à dinâmica corporal, é difícil você monitorar durante o teste a pressão arterial, o eletrocardiograma e a frequência cardíaca de forma manual, né? Então é preferível aí, né, que a pessoa ela esteja usando um frequencímetro. Para indivíduos obesos, dependendo da altura do banco, ele pode ser contraindicado. Na verdade, como uma forma geral, eu coloco que o teste de banco ele é contraindicado para pessoas obesas, pessoas que têm algum problema articular, tá? Porque pode ser que tenha, né, uma piora do seu quadro. Alguns erros que acontecem durante o teste de banco. Por exemplo, a pessoa ela apoia de forma inadequada os pés, então não pode ter que apoiar o pé todo, não tem que ficar na ponta do pé e nem a beirada dos pés para fora do banco. Então todo o pé tem que estar apoiado sobre o banco. Execução em ritmo alterado, então não fazendo o número de passadas que é preconizado pelo teste, e ausência de movimentação dos braços. Tem pessoas que ficam travados ao realizar esse teste e isso não é bacana. Então, para construir um banco, né, a gente precisa sempre pensar, né, o material tem que ser rígido, né, para evitar que o banco ele possa, né, se desfazer, tá? Material antiderrapante, evitando que o avaliado escorrega e tenha uma ampla área de apoio aí dos pés. O primeiro protocolo que a gente vai ver é o protocolo de Harvard. Lembrando que na aula a gente já viu, na aula prática, né, o protocolo de Ostra, então eu não vou repetir ele aqui para vocês. O protocolo de Harvard, ele é uma carga única, então ele tem um único banco de 50,8 centímetros. O público dele seriam homens jovens e ele tem 30 passadas por minuto, realizado de 5 minutos contínuos. E após o estágio, você deve medir a pulsação contando durante 30 segundos em 3 momentos, entre 1 minuto e 1 minuto e meio, 2 minutos e 2 minutos e meio e 3 minutos e 3 minutos e meio, né? Após o estágio aí do protocolo. Na verdade, como o avaliado ele vai estar usando um frequencímetro, né? Você vai pegar nesses momentos, né? De 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos essa frequência cardíaca. Então aqui nós temos o índice, né? Então ele calcula esse índice, seria a duração do exercício em segundos, né? Então é só pegar os 5 minutos e multiplicar por 60 vezes 100. Isso tudo dividido por 2 vezes a soma da frequência cardíaca da recuperação nos 3 tempos. Né? E aí, quando você tem um índice abaixo de 55, seria considerado fraco,
né? E aí tem abaixo da média, média, bom e excelente. Então, um exemplo aqui, ó. Imagina uma pessoa, né, que a frequência de recuperação no minuto 1, no minuto 2 e no minuto 3. Lógico que eu coloquei frequências aqui bem baixas, né? O índice aqui, né? Então, esse primeiro cálculo aqui, voltando, seria a duração de exercício em segundos. Então, quando eu faço, né? 5 vezes 60, 300, e aí vezes 100, tudo isso, né? Que é da fórmula. E 2 vezes a soma da recuperação. Então, 2 vezes essa soma da recuperação, 1, 2 e 3 minutos. Deu isso aqui. Eu realizando o cálculo, né? 300 vezes 100. Depois 2 vezes 180, pego o valor de cima, divido pelo valor de baixo, eu obtenho um índice aí, né, alto, ok? Outro protocolo conhecido é do Kedt-Packard, ele tem uma carga única também, de 41 centímetros, o público-alvo dele seria homens e mulheres na idade universitária, aí, né, entre 20 e 30 anos. O ritmo para homens seriam 24 passadas por minuto, para mulheres 22 passadas por minuto. E ele é realizado em um tempo contínuo, né, de 3 minutos. Ao final do terceiro minuto, o avaliado ele permanece em pé, enquanto o pulso é aferido no intervalo de 15 segundos, começando 5 segundos após a interrupção do teste. Na verdade, o que a gente usa, né, é a frequência aí do fim do teste, visto que o avaliado ele vai estar com frequencímetro. Então, aqui nós temos a equação. Para homens, para calcular o VO2, seria essa fórmula. Então, primeiro eu faço, né, 0,42 vezes a frequência do final do teste. Aí depois eu pego esse primeiro número, 111,33, menos o valor que você encontrou. Se for mulher, seria 0,1847 vezes a frequência do final do teste. Depois eu pego 65,81 menos o valor que você encontrou. Então, aqui eu trago um exemplo, né? Um homem que atingiu no final do teste 152 BPM. É só fazer 0,42 vezes 152. Depois eu pego 111,33 menos o valor encontrado. E eu chego ao valor aí de 47,49 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Outro protocolo conhecido é o protocolo de Balke. Aqui nós temos vários bancos, né? Então, não é uma carga única, carga variada. Então, a altura do banco tem de 10, 20, 30, 40 e 50 centímetros. E ele permite avaliar uma ampla faixa etária, né? De 10 a 60 anos, desde que bem condicionados. O ritmo aí dele seria 30 passadas por minuto, seriam 3 minutos por estágio sem interrupção. Ao final de cada estágio, de 3 minutos, deve-se verificar a frequência cardíaca. Na verdade, né, é interessante ver a frequência cardíaca de minuto a minuto, mas aqui você usa aí, né, como padronizado seria esses dos 3 minutos. O critério para encerrar o teste seria, né, então os autores já colocam 85 a 90% da frequência cardíaca máxima. Então, aqui tem a equação dele. Como que eu faço, né? Aqui no A seria a altura do último banco em metros, tá? O N seria o número de descidas e subidas por minuto, isso é padrão, né? São 30 passadas por minuto. E os outros valores são fixos. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Fazer a multiplicação entre o parênteses e depois somar com 10,5. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, o indivíduo de 25 anos, ele atingiu sua frequência cardíaca máxima no final do terceiro estágio, então ele fez até o banco aí, né, de 30 centímetros. Na fórmula eu tenho que jogar em metros, então eu jogo 0,30 vezes 30 passadas, vezes 1,33, vezes 1,78. Tudo isso mais 10,5. Ele obtém aí um valor de VO2 de 31,81 mililitros quilograma por minuto a menos 1. O outro protocolo que a gente vai ver agora é o protocolo de Nagli. Ele tem uma carga variada, então ele pode ter, ele tem banco de 4, 8, 12, 16, subindo então de 4 em 4 centímetros, e a idade dele vai de 6 a 70 anos.
é o mais adequado para pessoas obesas, cardíacos, em período de recuperação pós-cirúrgico, né, segundo as recomendações, e mulheres em período gestacional. Na verdade, né, eu não indicaria o uso de nenhum dos protocolos de banco para esse público. O ritmo seria 30 passadas por minuto e o tempo por estágio é de 2 minutos por estágio. A escolha do banco na qual vai iniciar o teste vai depender, então, do exame prévio, né, médico, o grau de atividade física do avaliado, e a idade e o sexo. Então, ele não precisa necessariamente iniciar lá no banco de 4 centímetros, ele pode iniciar para frente. Como indicação para a altura inicial do banco, de 28 centímetros aí para jovens sadios, adultos sedentários 12 centímetros e sujeitos de alto risco 4 centímetros, né? Então, é uma normativa aí colocada. Para cálculo do VO2, encontrado o VO2 em mililitros quiligramas por minuto, e aí se a gente olhar aqui na equação, né, seria 0,875 vezes a altura do banco em centímetros, né, do banco aí que ele terminou. Tudo isso mais 7,0. Então, considerando aí um indivíduo de 40 anos, considerado como de alto risco, a frequência cardíaca máxima que ele atingiu aí foi de 155 BPM no quarto estágio, então ele parou ali no quarto estágio. Quando a gente volta lá, a gente vê aqui, ó, o quarto estágio, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio, é o estágio aí de 16 centímetros. Nesse caso, então eu tenho que fazer 0,875 vezes 16. E aí eu somo, né, faço essa multiplicação e depois somo por 7. Tudo isso fazendo o cálculo, eu obtive um VO2 de 21 mililitros quiligrama por minuto a menos 1. Então, gente, para essa aula eu utilizei aí a referência do Marise Janik, né, um livro muito bom para avaliação e prescrição de atividade física. E ele traz esses protocolos aí bem explicadinhos. Então, seria uma referência aí bacana para vocês, né, pegarem, ler. E por fim, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Vejo vocês na próxima. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar seus comentários. E até a próxima. Muito obrigada.